Boa tarde. Sou o Roberto, sou cadete da Academia de Polícia Militar do Cabo Branco. Estou promovendo uma entrevista com a senhorita na função de orientador da matéria de psicologia da mediação da atividade da policial militar. E muito me interessou procurar a senhorita para poder buscar mais conhecimento e até poder ter a oportunidade de disseminar o seu trabalho e o que você proporciona de benefício para as pessoas. Só que antes de tudo, eu gostaria que a senhorita pudesse se apresentar do jeito que você quiser, fica hiper à vontade. Isso aqui é um bate-papo, não é uma entrevista formal. A senhorita fica à vontade, podendo se apresentar, dizendo o que você tem de conteúdo, assim, sua formação, suas experiências. Fica à vontade. Tá certo. Então, né, me chamo Graziele Souza, né? Eu sou formada em psicologia há mais ou menos uns três anos e meio. Né? Eu trabalho no Centro de Educação da Polícia Militar há mais ou menos esse tempo também, uns 3 anos, né? Comecei ali um pouquinho antes da pandemia. Né? Também trabalho no interior, em São Miguel Taipu, no CRAS, que aí é um outro tipo de psicologia, né? E também atendo no particular, né? Na clínica aqui em João Pessoa, ali na Torre. E, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui, de participar, de esclarecer também aqui algumas dúvidas e estou aqui para contribuir, tá, no teu conhecimento. Tá certo. Eu tenho umas perguntinhas para a senhorita, como eu falei, para poder a gente tirar as dúvidas. Posso começar? Sim, claro. Tá certo. Então vamos lá. A primeira que eu tenho é: vou falar sobre a síndrome de Bornal, que é uma situação que está bem em foco, principalmente no nosso trabalho aqui, Polícia Militar. Isso no geral, âmbito Brasil, não só na Paraíba. E eu gostaria de perguntar para a senhorita, quais são os principais sintomas da síndrome de Bornal? Uhum. Então, Roberto, quando a gente fala de burnout, né, eu acho que antes de tudo a gente tem que entender que burnout ele é um desequilíbrio, né, um desequilíbrio aí que ele vai, sabe uma panela de pressão, né, quando tá ali começando a pegar pressão, então você vai chegar a um momento de que tem que estar ali, e no mesmo momento que tá soltando a pressão, tem que estar aliviando, né, pelo outro lado. Certo. Então, se a gente não proporciona esse lado de aliviar, né, essa pressão, vai desencadear aí a síndrome de burnout, porque a gente só vai estar com a pressão, a pressão, a pressão. E aí os principais sintomas, ele vai ter alguns sintomas assim, né, mas aí a gente pode prestar atenção, por exemplo, no hiperfoco. Muitas das vezes a gente está muito focado no trabalho, por exemplo, a gente passa 10, 12, 14 horas ali focado, né, sem parar no trabalho. Então a gente está fazendo muitas vezes coisas que a gente olhando no passado a gente não estaria fazendo, né? E aí também tem a questão da irritabilidade, que aí a gente pode até colocar como segundo tópico, né? A irritabilidade, a impaciência, quando a gente, por exemplo, fica um pouquinho mais agressivo, né, a forma de tratar com a pessoa. Você vai com uma pergunta simples e eu vou lá te dando uma patada, sabe? Sendo ignorante. Então, são coisinhas que a gente tem que prestar atenção, né? E como terceiro ponto aqui, eu deixo a exaustão. Exaustão e apatia, né? Que é quando a gente tá muito cansado, a gente tá muito esgotado fisicamente, mentalmente. Quando, por exemplo, as coisas não tem mais assim um cor, não tem mais sabor, a gente tá vivendo no automático, a gente não sente mais prazer, por exemplo, de exercer a nossa atividade, né? Tanto no trabalho quanto em casa, a gente prefere estar isolado, né? E aí pode até ser confundido com a depressão, mas aí a questão do isolamento, né, que eu falo. Mas aí não é bem por esse caminho, né? Por isso que é importante a gente olhar as características e todos os outros fatores, né? Porque aí é só a questão do isolamento é só uma característica que é parecida, né, com a da depressão, tá certo? Então são mais esses pontos, né? O hiperfoco, a irritabilidade, a impaciência e a exaustão, né,
juntamente aí com a apatia. Entendi. Seria até a segunda pergunta, né? Porque quais são as principais causas, né? Que pode trazer essa síndrome de burnout. Aí você veio enfatizando, né, sobre a fadiga, sobre a situação de estar muito tá hiper focado. Isso aí acaba propagando a síndrome junto com outros tipos de doenças, né? Exatamente. E também, por exemplo, falta de reconhecimento no trabalho, né? Tanto de superiores quanto de colegas, né? Quando a gente tem uma alta carga de trabalho. Por exemplo, o seu trabalho é fazer X coisa e você tem a demanda ali de fazer X, Y e Z. E aí muitas vezes você também tem colegas para contribuir com você para fazer esse trabalho, mas os colegas não fazem, sobra tudo para você. Então a sobrecarga, né, ela pode desencadear sim a síndrome do burnout também. Certo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. E como eu posso prevenir essa síndrome? Então, prevenir, né? Como é que a gente pode prevenir aqui a síndrome? É tendo qualidade de vida. E lembra do exemplo da panela de pressão, né? Que a pressão e o alívio da pressão? Então, na nossa vida, na nossa rotina, o que a gente poderia fazer, né, para ter esse alívio? Né? Por exemplo, você na sua vida de militar, o que você costuma fazer nas suas horas vagas? Eu, de imediato, eu posso falar assim que eu prefiro muito curtir com a minha família. Tá com a minha esposa, tá com a minha filha, para mim é primordial. E aproveitar o máximo de tempo que eu tenho de folga. Aproveitar João Pessoa, curtir praia, sair para poder comer com a minha esposa e conhecer os lugares, que é o que mais realiza a gente aqui e me deixa bem mais tranquilo, bem mais feliz. Então, isso aí a gente pode considerar como a tua válvula de escape, né? Que é a tua qualidade de vida, que é o que te proporciona prazer. Agora, imagina se você tem uma rotina completamente voltada ao trabalho. E quando eu falo voltada ao trabalho, não significa que você está no quartel 24 horas, né? É você estar no teu trabalho e quando você está em casa, você também está voltado ao trabalho e você não tem tempo para curtir com tua família, para sair, para comer, né? Para ir numa praia. Então, você não tem essa válvula, né, de escape, esse alívio, né? Então, por isso que pode proporcionar aí a síndrome. Então, é a gente buscar essa qualidade de vida, fazer aquilo que a gente gosta, ter um tempo para fazer aquilo que a gente gosta, se alimentar bem, ter um sono direitinho, né? Então, essas coisas, ela vai ser muito particular. Porque, o que é um sono direitinho? Para você pode ser 6 horas, para mim pode ser 7, para outra pessoa pode ser 8, 12. Então, é muito particular, né? Alimentação. A alimentação com pouco açúcar, né? Com não tanto assim gordura. A gente sabe que comida gordurosa, cheia de açúcar, a gente gosta. É, Só que para a gente também ter uma qualidade de vida, né? É importante a gente não se deixar levar tanto assim. não, é verdade. Isso aí é um ponto muito fraco para nós, pelo menos para nós militares, que fica na rua, né? Na maioria do tempo está mais no trabalho do que em casa. Então a alimentação ela fica um pouco precária. Então a gente acaba abusando das comidas rápidas, né? Sanduíches, enfim. E aí acaba deixando um pouquinho da qualidade alimentar um pouco de lado. E isso aí vai só acumulando para cima da gente, né? Vamos lá. Uhum. E qual é o tratamento mais eficaz para essa síndrome? Olha, tratamento a gente pode falar nos dois pontos, né? Que acredito que bem conhecido atualmente, que seria a psiquiatria, né? Juntamente com a psicologia. Ou, e aí eu falo já diagnosticado, ou para diagnosticar também, né? A síndrome de burnout. É um acompanhamento psicológico, um acompanhamento com o psiquiatra, e ali ele pode entrar com as medicações, né? Então isso aí vai ajudar muito. A atividade física, a questão, como eu falei aí, do sono, da alimentação, ajuda bastante também. Certo. Quais são as principais diferenças entre burnout e o estresse comum? Então, quando a gente fala de estresse, eu costumo assimilar o estresse à ansiedade, né? Que tem a ansiedade patológica e a normal. Todo ser humano ele é ansioso, ele tem algum nível de ansiedade. Começa a ser prejudicial
quando passa do ponto, né, que é aquilo que a gente chama de patológico, né? Então, o estresse, eu considero ele a mesma coisa. O estresse, ele vai servir de ferramenta para a gente se movimentar, para a gente viver a nossa vida. E aí vale lembrar também que o estresse em si, né, o estresse por si só, ele não é uma doença. Na verdade, ele pode ser um gatilho, né? Então, o estresse, ele vai servir ali para a gente se adaptar a uma situação. Por exemplo, uma situação nova, você mudando de cidade, então vai ter todo o estresse, toda a ansiedade. Então, você tem que se adaptar àquela situação, não é isso? Então, o estresse, aí vai ver também como a gente enxerga esse estresse. O que é estresse para você, o que é o estresse para o outro. Né? A estresse de vou explodir, por exemplo, com que frequência eu fico explodindo, né? Com que frequência eu fico agressivo. Então, tudo isso aí é muito singular para a gente poder enxergar de cada ser humano. Tá? Mas a maior diferença seria essa, né? A gente analisar e entender que o estresse, ele serve como combustível para a gente fazer algumas coisas, e o burnout já é o cansaço mesmo, a fadiga ali física e psicológica, que a gente já fica apático, vive no automático, é agressivo, né? Sem necessidade ali em situações simples do dia a dia. Só que a gente tá tão cansado, tá tão esgotado ali no dia a dia que a gente não consegue enxergar isso. E aí, quem vai enxergar isso é quem tá por perto. E aí, quem tá por perto não vai entender, né? Porque o burnout, ele é o quê? Ele é uma síndrome desenvolvida ali pelo trabalho, né? Quando a gente fala de burnout, é voltada ao trabalho. Então, muitas das vezes, né, você, por exemplo, vou usar você como exemplo porque você tá aqui, tá certo? Você tem sua rotina, sua esposa tem outra rotina, e aí são rotinas completamente diferentes, então você vivencia coisas e aí você não fala para sua esposa, e aí ela não entende o que você tá passando, porque você tá agindo da forma que você tá agindo, né? Mas você tem seu motivo, né? Você tá vivenciando lá no seu trabalho situações que para você pode estar sendo, sim, exaustivas, cansadas, né? Aquela coisa da falta do reconhecimento, você pode estar se sentindo uma pessoa sem valor, desvalorizada aí. Então, tudo isso ela vai agregar, né, na questão do burnout. Bem delicado, né? É bem Muito. delicado. Vamos lá. Outra pergunta. Como a síndrome de burnout ela pode afetar minha vida pessoal e profissional? Então, eu acho que eu já meio que respondi, né? Mas, assim, é justamente isso que eu tava falando, né? Como que ela vai afetar? Por exemplo, se você no seu trabalho for agressivo com o seu chefe, for agressivo com as pessoas que estão em volta de você, né? Como é que você vai lidar o dia a dia trabalhando com aquela pessoa? Você em casa, tua esposa, sem fazer nada, por exemplo, você já chega agressivo com ela, sem paciência. Então, você já vai estar causando aí um conflito tanto no teu trabalho quanto no teu trabalho, né? Então, só repete de novo a pergunta para mim, por favor, para eu concluir aqui o raciocínio. Eu tinha falado como a síndrome de burnout ela pode afetar na minha vida pessoal e também na minha vida profissional. Isso. Então, ela vai ser essa questãozinha, né, dos detalhes, né, da agressividade, entre outras coisas que aqui já foi falado. Então, a impaciência, a apatia, o não querer ir trabalhar, né? E quando a gente fala do burnout, que é uma síndrome causada pelo ambiente de trabalho, né? Só que a gente arrasta isso para nossa vida, né? A questão do se isolar. Por exemplo, quando a gente está se isolando, a gente não está se isolando só do pessoal do trabalho, a gente está se tem aquela válvulazinha de escape, né? Que é fazer sempre alguma coisa que a gente gosta. Ah, eu gosto de correr, por exemplo. Então eu vou correr. Ah, eu gosto de sentar ali numa mesa, tomar um sorvete, tomar uma cerveja, fazer qualquer coisa com os meus amigos. Então vai, né? O que a gente não pode, né? Na verdade, o que a gente não deve é descontar, por exemplo, né? Na bebida, na alimentação. Ah, tive um dia estressante, eu vou ali beber, vou ali comer. Aí a gente tá criando um novo problema, na verdade, né? Mas quando eu falo de bebida, agora sentar ali e beber com os amigos é algo socialmente, né? Sentar e comer, dividir uma pizza, dividir um hambúrguer, isso tudo na questão de uma vez perdida, né? Todo dia que a gente vai fazer isso, porque aí a gente entra na questão da má alimentação, né? Então a gente tem que procurar coisas que vai nos trazer
essa questão como é que eu posso falar? De bem-estar, né? Que aí a gente pode ter um mar de coisas, né? Como eu falei, é muito individual de cada pessoa para cada pessoa. Por exemplo, eu não gosto de correr. Então, eu ir correr não vai adiantar muito, Não, é verdade. né? Vai ter que procurar o que mais atrai, né? O que mais é benéfico. Exato, que é mais benéfico, né? Sem causar outros problemas. Não, com certeza. E lidando com a síndrome de Bornal, ela não consegue ser resolvida de uma hora para outra, né? Ela é um tratamento constante. E dentro desse tratamento constante, eu queria saber como eu posso lidar com o burnout enquanto ainda estou trabalhando. Então, enquanto ainda está trabalhando, como você falou, é uma constância, né? E aí eu falo que terapia é processo, né? Quando a gente fala de terapia, psiquiatra, é todo um processo, né? É com o tempo que a gente vai ali lidando com cada situação, tá? E aí, eu tô muito ruim de memória, misericórdia, pergunta de novo. Nada, relaxa. Como eu posso lidar com o burnout ainda enquanto eu ainda estou trabalhando? Certo, enquanto ainda está trabalhando. E aí a gente trazendo para o mundo no geral e o mundo se fosse ideal, né? Como lidar com o burnout enquanto ainda está trabalhando. Primeiramente, a gente tem que reconhecer que tem um problema. Talvez a gente não saiba nomear, né, o que é, de fato. Mas primeiramente a gente tem que entender, né, aceitar, se possível, né, falar com o nosso chefe, falar com o nosso superior, pedir alguns dias. E é claro que a gente fala no mundo ideal, né? Porque nem todo mundo, nem todo setor de trabalho, a gente pode ser liberado um dia, 2 dias, uma semana do trabalho por conta de questões pessoais, né? Então, no trabalho seria mais isso. E aí a gente também não tem como controlar o comportamento do outro, né? A questão o meu coleguinha, ele deixa tudo para eu fazer, sabe? Então, a questão, aí entra também na questão da gente impor nossos limites, né? Eu faço até X para isso aqui, né? Até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir nesse momento, né? Diante dessas questões que eu estou vivenciando. Então, no trabalho, aí vai depender muito de quem está chefiando, né? Da compreensão. E aí, por isso que eu falo, é no mundo ideal, porque nem todo setor do trabalho a gente vai ter essa liberação. Mas o ideal mesmo, né, é a gente reconhecer e ter, assim, um tempo pra gente voltar pro eixo e aí depois a gente volta pro trabalho. Ou até esse tempo pode servir para, não é bem isso que eu quero pra minha vida, né? Então vou mudar de âmbito. Então seria mais esse tempo mesmo. E falando ainda sobre a situação no trabalho, como é que eu posso ajudar um colega de trabalho que esteja com a síndrome de burnout? Então, ajudar um colega, na verdade, é mais escuta. Porque a gente não vai poder fazer muita coisa pelo colega. Muita coisa que eu falo assim, de intervir na situação, né? E claro, se for uma situação, uma coisa, um ambiente de trabalho que você consiga intervir e o colega permitir, né? Por que não tentar? Porque também tem isso, às vezes a gente quer ajudar e aí a gente quer ajudar demais e o colega não se sente confortável, a gente vai acabar ali criando uma situação com o colega, né? Não tão agradável. Então é mais escutar, acolher, né? Dar o tempo de qualidade. Não, meu amigo, eu tô aqui para te escutar. E escutar. E quando a gente fala de escutar, é realmente ouvir, né? Ele. Não ficar ali enquanto ele está falando, impondo sua opinião, fica falando, fica cortando, porque isso não é escutar, isso não é ouvir, né? É você tentar arrumar uma solução ali para a pessoa, né? Uma solução que às vezes não tem uma solução, é com o tempo, é com os processos aí da vida. Então a forma de ajudar é acolher, né? Acolher e escutar ele ali naquele momento. Tá certo. E para poder encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber se você quer deixar alguma frase de incentivo para os policiais militares da Paraíba, não só da Paraíba, mas sim do Brasil todo, que sofrem algum tipo de síndrome. Então, a palavra de incentivo, eu não sei se vai ser bem incentivo, mas eu vejo como incentivo, né? É procurar ajuda, né? Porque tudo, né, na nossa vida, ela é possível achar a solução. Às vezes a gente só ainda não enxergou. Às vezes a gente só tá indo
por um caminho mais longo. Mas quando a gente tem ajuda, né, alguém ali para auxiliar, fica mais fácil, né, se torna mais fácil. Não quer dizer que vai ser mil maravilhas, né, mas vai ter ali um apoio, vai ter ali um amparo, né. Então, tanto com um colega, né, quanto com um profissional, a gente consegue ter esse amparo. Às vezes a pessoa, por exemplo, o amigo aí não quer nem falar, né, pro amigo do lado, quem dirá com o profissional. Então busque ajuda, né? E se você é amigo de alguém e foi, né, teve essa solicitação por ajuda, então escute, né, o seu amigo aí da melhor forma possível, né? E se você não tem vergonha, porque tem muita questão de vergonha ainda de buscar ajuda. Então se você não tem vergonha, se você enxerga que isso é algo benéfico para você, então busque ajuda também de profissionais, né, para poder te auxiliar aí nesse caminho, tá certo? Tá certo, Graziele. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por você poder esclarecer toda essa situação sobre síndrome de Bornal. E pode ter certeza que o conteúdo que você conseguiu passar para nós aqui vai ser de bom agrado, vai ser bem propagado, para poder a gente, assim, principalmente dentro do que nós policiais trabalhamos, é como nós dizemos, né? Somos irmãos, então a gente tem que ficar de olho um no outro. Nós somos uma família. Querendo ou não, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, se nós não ficarmos de olho um no outro para tentar ajudar um ou outro, quem vai poder fazer isso por nós? Só a gente tentando identificar para poder procurar uma ajuda especializada de qualidade, igual a que você proporciona. Obrigada. Tá bom? Falando disso, né?